Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, que conta a história da vinda dos espíritos de outro orbe para a Terra para ajudar a evolução biológica da espécie humana. E antes de mais nada, vamos fazer uma referência ao próprio Evangelho, né? Através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Então, vocês imaginem, né, Jesus, há 2000 anos, trazendo uma informação de que existe vida em outros planetas, né? É óbvio que isso não tinha essa consciência, mas é importante para que a gente perceba que os ensinos de Jesus, eles são atemporais, né? Eles não estão vinculados só àquela época, ao contrário, são ensinos que falem pela eternidade, né? Ainda que não se compreendesse naquele momento, e talvez até hoje ainda não, mas num futuro relativamente breve, essa informação será compartilhada com todos os que aqui vivem, né? Então vamos começar pelo Evangelho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 13. Certo que muitas interpretações, e isto também é uma realidade, não é só da vida extraterrena corpórea, né? É de uma vida além da vida presente, né? Além da encarnação. Então, quando Jesus traz essa informação, ele faz referência na vida após a morte, mas também à vida em outros planetas, né? E o capítulo todo, ele é uma explicação sobre como isso, a título de ilustração, eu coloquei sobre os mundos regeneradores, instruções de Santo Agostinho, itens 16, 17 e 18, que leremos numa próxima oportunidade. Muito bem, então, nas reuniões anteriores, nós fomos informados por Emmanuel que havia um desenvolvimento biológico da espécie na Terra com os seres primitivos, né, todos nativos, e que vindo esses espíritos que se chamam, denominados raça adâmica, em referência à Bíblia, né? Então Adão não é uma personagem, ele representa um grupo de espíritos que veio do paraíso. Quem é esse paraíso? Esse paraíso é um planeta que, à época, já era mais evoluído que a Terra, né? Já era um planeta que dispunha de mais conhecimento, recursos, moral e técnico, né? Do que a Terra hoje, né? Por isso a ideia de paraíso, né? Também nos capítulos anteriores nós fomos informados que esses espíritos deram origem às raças brancas, à raça branca, né? Vez que os negros e os asiáticos, os amarelos, representavam os nativos, né? Se há alguém imagina um viés racista ou preconceituoso, esqueça isso, porque nós estamos falando de milhares de anos, né? O Homo sapiens
né? Hoje não, né? O Homo sapiens há 10 mil anos, entre 10 e 12 mil anos, ocupa toda a Terra. Então, se ele ocupa toda a Terra, ele impulsionou todas as raças, vamos assim colocar, né? Então, já à época não se distinguia precisamente, a época que nós estamos falando, na época já do Cristo, né? Não se distinguia precisamente aqueles nativos e os espíritos que vieram de outro planeta, né? Muito menos hoje, né? Muito menos hoje. Então, não carreguemos essa informação de qualquer ideia distorcida de que os negros e os asiáticos de hoje são necessariamente os nativos do planeta. Não, não é isso, né? A miscigenação e a diluição, distribuição desses espíritos presentemente impede e propositadamente qualquer tipo de identificação, lembrando que uma vez que foi impulsionado, o progresso hoje ele é o mesmo em todos os pontos do planeta, guardadas as devidas proporções, né? Essa chamada globalização, ela permite valores que vão desde os países socialmente mais desenvolvidos até os países muito pobres, né? A mídia eletrônica, ela permite essa permuta de ideias, de valores, de forma que tudo que acontece ou um adolescente quer num país é praticamente a mesma coisa que ele quer no outro país. Então, esses nichos de isolamento, eles tendem a ser cada vez menores, né? Por conta dessa pasteurização social. Então, dito isso em relação ao Evangelho, né, que o próprio Jesus trouxe isso diretamente, voltemos ao livro A Caminho da Luz, né, lembrando que uma das últimas frases que ele colocou, Emmanuel, né, é a respeito de, uma vez vindo esses espíritos, como eles se posicionaram aqui na Terra. Então vamos lá. O parágrafo começava: aqueles seres decaídos e degradados, né? E depois ele continua. Lá no final eu estou só repetindo. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram esses capelinos, desse modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então foram esses 4 núcleos iniciais de isolamento, né, desses espíritos que, por afinidade, se aglutinaram, né? E agora ele vai fazer uma referência a cada um deles, a cada um desses grupos, começando pelos egípcios. Palavras de Emmanuel aqui. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus pênates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Então vejam, hoje, ao estudarmos a civilização egípcia, temos todo um conjunto, né, que representa o mistério das pirâmides, o mistério daquela civilização, né, porquê das construções, porquê das práticas, né? E aqui está um indício, né,
do que caracterizava esse grupo, né? Vamos continuar aqui. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Então, interessante, né? Daqui a pouco nós vamos entender por que ele está falando isso. Dos egípcios antigos mesmo, as respostas aos porquês ficaram com eles exclusivamente, né? Por mais que tentemos entender as suas motivações, nós não temos conceitos ainda para entender suas práticas e as suas determinações, né? Estamos querendo julgar alguém, né, pelos nossos valores, só que os nossos valores, eles são muito pequenos em relação àquele alguém, nós não entendemos, né? Só que aqui nós estamos falando de uma civilização. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Então vejam, a determinação deles era tão intensa que todos eles voltaram. É uma situação muito peculiar, nós vamos ver depois. Então eles foram exilados de Capela, vieram para cá, né, numa interrogação que permanece até hoje. Há quantos milênios? Né? Há 400 mil anos? Há 300 mil anos? Há 40? Há 10? Pouco importa, nós estamos falando de milênios. E passaram pelo que tinham que passar em termos de resgate, ajudaram aqui o planeta e resgataram os seus débitos e voltaram, foram embora, né? Por isso os segredos dessa civilização. Eles levaram embora as explicações, né? E nós ainda não temos condição, né? Competência, capacidade temos, mas não temos competência para entender todos os seus valores. Continua, Emmanuel. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivos de festas inesquecíveis. Então vamos só colocar aqui, né? Como as duas figuras mais importantes do Egito eram o faraó, que era o representante do povo, né? O representante de uma forma até alegórica de Deus, né? Para eles, e os sacerdotes, né? Os sacerdotes é que detinham todas essas informações sobre a vida após a morte, e por isso eles carregavam todos aqueles artefatos junto ao túmulo para, numa referência, continuarem o seu uso depois que desencarnassem, né?
E todo esse segredo ele era mantido fechado através de iniciações. Iniciações, o que é iniciação? São procedimentos em que o candidato deve demonstrar interesse pelo aprendizado, pelo conhecimento, em prol da própria civilização, e não por curiosidade ou por interesse particular próprio, né? E as provas eram algumas mortais, né? Se o indivíduo não passasse por aquele processo de iniciação, o seu fim era a própria morte. E uma forma de inibir a curiosidade, pura e simplesmente, né? E Emmanuel traz que os gregos, né, muitos gregos antigos, os primeiros pensadores, vários deles, faziam incursões na civilização egípcia para aprender os seus conhecimentos, e traziam isso para a Grécia, né, na forma da filosofia que nós conhecemos, da filosofia dos pré-socráticos, dos naturalistas, né, dos primeiros pensadores, né? Então vamos encontrar aí toda essa gama de Pitágoras, Demócrito, Heráclito, né? Todos esses, nem todos visitaram o Egito, né, necessariamente, mas eles de alguma forma tinham acesso entre eles e através deles dessas informações, e foi o início do pensamento ocidental para a filosofia, né? A filosofia, que tem o seu berço na Grécia, ela tem o seu ponto de partida através dos egípcios, né? Em enfrentamento à mitologia, que era a explicação do universo através daquelas alegorias que já comentamos. Eu vou ler mais um trechinho por conta do nosso horário, né? E a semana que vem continuamos. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então vejam, como é que eles já sabiam o que ia acontecer na Terra? Porque eles lembravam exatamente do que aconteceu naquele planeta de Capela, da estrela de Capela. E por conhecerem a própria história e percebendo o ambiente que vivemos aqui na Terra, já conheciam o fim que estamos vivenciando hoje. Então, é uma previsibilidade, né, embasada nas relações de causa e efeito, né, na ação e reação. Nada é ao acaso, não existe o menor acaso no universo. Sempre a toda ação há uma reação, a toda ação tem reflexos, esses reflexos passam a ser causa de uma nova ação, e essa nova ação tem outros reflexos, como uma queda de dominó seguido, né? O universo ele é todo, em todos os aspectos, material e espiritual, ele é interligado, né? É uma cadeia relacional. Então, uma vez, o que é conhecer a razão? Conhecer a razão, que é de Deus, que é do universo, é entender um pedaço dessa cadeia, né? Dessa sequência. E quanto maior o nosso entendimento, mais amplo é essa amostra que conhecemos desse encadeamento. Portanto, né, não é assim, eu tenho razão, fulano tem razão. Não, a razão é do universo, a razão é de Deus. O que fazemos
é uma leitura, uma identificação dessa razão e a utilizamos em benefício próprio e coletivo. Ok? Por hoje, encerramos aqui. Na semana que vem, continuaremos falando sobre os egípcios. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam gozando de plena saúde, que todos os seus familiares também estejam bem, todos firmes, fortes e corajosos, enfrentando as dificuldades da vida com bom ânimo, com paciência e com resignação, mas principalmente com esperança, já que Deus é um Pai amoroso, justo e bom, e que somos todos filhos do Altíssimo. Eu vou iniciar os nossos trabalhos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu trouxe para a gente conversar nessa palestra um assunto um tanto quanto controverso, talvez para alguns, mas extremamente atual. Eu só vou fazer algumas considerações antes da leitura, porque a gente está tratando aqui do item do Livro dos Espíritos, é a parte terceira, do Livro dos Espíritos, aquela que trata das leis morais. O capítulo é o capítulo 9, o item é o item 8, trata da lei de igualdade, e o tema, nesse contexto, é a igualdade dos direitos do homem e da mulher, Então é esse aí que é o assunto. Antes que a gente comece a leitura das perguntas e respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos, é importante que a gente lembre do tempo e do contexto em que Kardec está escrevendo isso. Nós estamos tratando aí da metade do século XIX, nós estamos ali um pouco depois do ano de 1850, então nós temos aí a industrialização iniciando os seus primórdios aí, não tão desenvolvida como ela é hoje, E muitos dos direitos que hoje para a nossa sociedade são comuns, àquela época ainda não eram, Então, e assim como acontece nos dias de hoje, nem todas as sociedades as mulheres têm direito ao estudo, Apesar de na nossa terem, nem todas as sociedades as mulheres têm direito a voto, apesar de na nossa terem, Então é por isso que ainda é um tema atual, a gente ainda convive com pensamentos e comportamentos sociais muito atrasados, ao mesmo tempo que, de um outro lado, a gente evoluiu bastante e em alguns países a gente tem uma condição melhor para as mulheres, E é por isso que o tema é atual. Então vamos às perguntas e às respostas. Pergunta número 817 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? O Espírito responde com uma pergunta para Kardec.
Não outorgou Deus a ambos, homem e mulher, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E aí Kardec então faz a seguinte pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? A resposta do Espírito é categórica: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Eu vou fazer comentários no final sobre todas as perguntas, porque aí a gente faz um apanhado geral. Eu acho melhor, mais produtivo. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Essa é a resposta do Espírito. Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Resposta do Espírito: sim, maior até. É ela quem dá ao homem as primeiras noções da vida. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Kardec insiste: assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta do Espírito: dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha par e par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro sexo. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre os espíritos. Devem, por conseguinte, gozar
dos mesmos direitos. E aí ele termina a sequência de questões a respeito dessa igualdade de direitos do homem e da mulher. Vamos começar pelo fim, né? Vamos começar pela parte final, né? Primeiro de tudo, essa questão de que sexo masculino e feminino, ela não é uma questão para o espírito, porque o espírito pode tanto habitar um corpo masculino numa determinada encarnação ou numa sequência de encarnações, como ele pode também habitar um corpo masculino numa outra sequência de encarnações. Então, estar num corpo feminino ou num corpo masculino nessa ou naquela encarnação não diferencia os espíritos, porque eles podem habitar qualquer um dos dois corpos. Esse é o primeiro ponto importante desses apontamentos de Kardec. Uma vez que os espíritos são criados simples e ignorantes e necessitam dos dois tipos de experiência, né? Necessitam da experiência no corpo masculino e necessitam da experiência no corpo feminino, quanto mais próximo da origem, né, da nossa criação e dos povos e planetas primitivos, maiores essas diferenças são. E é por isso que muitas das colocações que Kardec fez à época, hoje, podem parecer desatualizadas, mas não estão. Elas estão muito atualizadas porque ele próprio diz no texto dele, né, que a emancipação da mulher vai acompanhar o progresso da civilização, ou seja, na medida em que a civilização progride, mais emancipada se torna a mulher. Do outro lado, você tem que o corpo feminino ele está preparado, por exemplo, para a gestação, coisa que o corpo masculino não está, né? Então, por uma questão diversa de suscetibilidades e até de preparação, o corpo feminino recebe uma carga hormonal diferente do corpo masculino e, por consequência disso, você tem um desenvolvimento diferenciado de força física, né? Acontece que quanto mais uma civilização ela progride, menos dependente da força física essa civilização se torna. Então, os equipamentos que você vai inserindo no convívio vai libertando as pessoas dessas, vamos colocar assim, dessas tarefas mais brutais, mais braçais e mais cotidianas, e vai dando mais tempo para tarefas, vamos chamar assim, mais intelectuais, mais inteligentes e que trabalham mais com a mente. Não foi diferente com as tarefas masculinas e femininas ao longo desses, últimos 200 anos que a gente tem vivido aqui na Terra, né? Então, nesses últimos 2 séculos, o que a gente tem? A gente tem, no caso, por exemplo, do plantio, que era uma coisa comum para todos os homens, né? Era um trabalho mais braçal, o plantio, lidar com os animais e essa coisa toda. Você tem hoje todo um maquinário que planta, colhe, separa, semeia e as agriculturas mais avançadas aí tem drones semeando a distâncias exatas, né? Então você tem muito mais o homem no trabalho da inteligência, né, de, por exemplo, programar o drone, desenvolver a semente, avaliar o solo e fazer análise do solo, do que naquele trabalho da enxada, de bater a enxada, cavar o solo para derrubar semente ou coisa parecida. Da mesma forma, tarefas que no passado eram colocadas como especificamente femininas, por exemplo, fazer o almoço ou lavar uma roupa ou uma louça, né? Hoje em dia elas estão se tornando cada vez mais corriqueiras e automatizadas, né?
Você tem, por exemplo, pessoas que são especialistas, como trabalhando em restaurantes e vendendo comidas para serem entregues em deliveries. Você tem comidas que já estão industrializadas e prontas para serem postas à mesa num espaço de tempo muito curto. Você tem máquinas que lavam, máquinas que passam e uma série de facilidades desenvolvidas pela nossa sociedade que libertou tanto homem quanto mulher para trabalhos mais intelectualizados. Então, quanto mais adiantada é uma sociedade ou um país nesse contexto, mais próximo ou menos diferença você encontra nessa relação homem-mulher e nessa condição. O próprio conhecimento, por exemplo, dos exercícios físicos e dos desenvolvimentos dos músculos faz com que, em muitas situações, algumas mulheres sejam até mais fortes do que os homens. Então, essa questão da fraqueza física, hoje ela está diversificada, né? O corpo com menos força física, ele hoje não está só em um dos sexos, mas em ambos os sexos, e o corpo com força física também está nos dois sexos. Então essas diferenças elas tendem a se amainar e a se amenizar. Gera, obviamente, uma série de falsas interpretações e erros de consciência, né? Como se Deus errasse ao colocar, por exemplo, um espírito feminino num corpo masculino, ou vice-versa, né? Ou colocar um corpo masculino, um espírito masculino num corpo feminino, né? Não há erro em nenhuma dessas situações, mas um processo de aprendizagem tanto para a sociedade quanto para esses espíritos, né? De como conviver, de como enxergar essas diferenças, porque elas precisam ser amainadas, né? Não há como as mulheres continuarem a sendo desrespeitadas, né? Maltratadas e vistas como inferiores no nível de sociedade, de desenvolvimento de inteligência e de tecnologia que a gente está. Então a gente precisa combater esses preconceitos idiotas, né? Ao mesmo tempo, né, não é porque um homem, uma pessoa que nasceu dentro de um corpo masculino, ele é mais sensível ou mais frágil fisicamente, que ele vai ser escravizado, espezinhado, maltratado, pisoteado pelos que são mais fortes, seja esses mais fortes homens ou mulheres. Então, não é para isso que a gente está caminhando. Quanto mais próximo disso a gente está, do forte, independente de sexo, do forte ou mais inteligente ou mais rico, subjugando o fraco, ou com uma inteligência menos adiantada, ou o mais fraco, subjugando essas pessoas, né, ou mais subjugando o pobre em benefício próprio, o que a gente tem é o império do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e consequentemente insatisfação, infelicidade e todas as vicissitudes causadas por essas imperfeições morais. Então, o tema de igualdade de direitos entre homem e mulher, ele precisa ser abordado como o tema de igualdade entre todos, entre forte e fraco, entre homem e mulher, entre diferentes e iguais, né? Entre binários e não binários, como é o termo utilizado hoje, né? Porque cada um de nós é um espírito criado por Deus dentro de um processo de evolução em direção à perfeição. Então todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus, todos nós necessitamos de respeito, todos nós necessitamos de amor uns para com os outros. A lição de Jesus é amai-vos uns aos outros.
ele não definiu nem sexo, nem orientação sexual para esse preceito. Então a gente precisa aprender a conviver com as diferenças, respeitar essas diferenças e principalmente nos amar uns aos outros. Eu fico por aqui. Eu sei que o assunto ele gera bastante conversa, a gente tem um tempo determinado, eu gostaria de ficar falando sobre esse assunto por um bom tempo, mas se deixar eu vou ficar aqui até o Natal e a gente não vai concluir a palestra, né? Então eu espero que todos vocês Eu espero que todos vocês fiquem em paz e eu encerro com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.